pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Hoje vai começar o segundo episódio da nossa minissérie aqui sobre contabilidade e finanças. Segunda-feira foi o primeiro episódio, a gente conversou um pouquinho sobre os conceitos básicos de contabilidade, desmistificamos algumas coisas, demos algumas dicas, respondemos algumas perguntas. Hoje vai ser o segundo episódio sobre contabilidade e finanças. E aqui vai ter algumas dicas sobre como pagar menos impostos. E a gente vai falar também sobre alguns tributos que são mais comuns de pessoa física. Vamos dar algumas dicas também sobre imposto de renda. Vai ser um bate-papo bem bacana. Mais uma vez com o meu amigo e excelente profissional Marquinhos, que está chegando aqui já para poder conversar com a gente. Fiquem com a gente aí então até o final, porque com certeza vai ter dica bacana para poder ajudar a gente a cuidar melhor das nossas finanças, da nossa contabilidade pessoal, do nosso mapa do dinheiro. E o Marquinhos é um grande profissional, tem experiência vasta no mercado. Meu convidado aí para essa websérie dessa semana. Hoje é o segundo episódio e na sexta-feira a gente vai fechar o assunto falando sobre algumas dicas para investimentos. Já peço aquele favor de sempre, já clica no aviãozinho aqui no pé da live, manda para todo mundo. Quem que não quer receber uma dica dessa de como é que faz para poder pagar menos impostos licitamente, entender um pouquinho mais sobre imposto de renda, sobre como usar a contabilidade a seu favor, esse vai ser o nosso papo aqui de hoje. Vou só esperar o Marquinhos me chamar para conversa aqui e a gente começa o nosso papo. Amanhã eu vou fazer uma live também a respeito de Tesouro Direto. Só e exclusivamente sobre isso. Todos os tipos de investimento que existem no Tesouro à disposição, para que cada um serve, para que eu indico mais alguns do que outros. Então vamos chegando, fiquem à vontade, vocês já sabem que aqui a casa é nossa. Podem participar, mandar suas perguntas, suas dúvidas e vamos que vamos. Marquinhos, a hora que você quiser. Aí, chegou. E aí, pessoal, vocês já aproveitem para poder encaminhar a live para convite de todos os seus amigos. Nós vamos conversar o nosso bate-papo aqui. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Boa noite! E aí, pessoal, tudo bom? Estou animado, mais uma noite aqui com a galera. Vamos Hoje você está aí vendo os comentários? Está arrebentar. conseguindo ver tudo certinho? Sim, hoje está dando para ver, tudo certinho aqui. Tudo Ótimo. certinho. À medida Pessoal, que a boa gente for noite, todo conversando, mundo. então, pessoal, Oi? vocês podem ficar à vontade aí para poder ou mandar a pergunta no bate-papo, ou então colocar a pergunta na caixinha, que à medida que a gente for conversando aqui e abrindo a oportunidade para tirar dúvidas, a gente vai tirar. Fique à vontade, se apresente, seja muitíssimo bem-vindo e vamos que vamos. Pessoal, boa noite. Quem não teve a oportunidade de participar da live na segunda-feira, meu nome é Marcos, eu sou contador, advogado e administrador, e eu trabalho há muitos anos com contabilidade. Então, as 3 lives que nós vamos fazer essa semana é bem relacionada à área contábil, e nós vamos desmistificar aí durante a semana esse olhar meio repulsivo aí com a contabilidade, né? Esse olhar meio amedrontado aí com a contabilidade, até porque ela não é esse leãozão todo aí que todo mundo acha, não. Bom, o nosso papo de hoje, então, vai ser sobre tributos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre declaração de imposto de renda de pessoa física, que eu acho que é algo que várias pessoas têm dúvida, principalmente no início do ano. É um assunto muito vasto, então a gente vai tentar passar pelo mais básico possível, porque não dá para aprofundar muito no assunto. E no meio desse bate-papo, eu vou ir dando algumas dicas de como que a gente pode fazer para reduzir os nossos impostos, tá? Na questão da pessoa física, que eu acho que é o Legal, mais legal. com certeza. E eu acho bacana a gente começar uma conversa dessa no meio do ano, por exemplo, que já Uhum. prepara o pessoal justamente para quem não tem tanto conhecimento, para já a partir de agora cuidar melhor da contabilidade pessoal, para quando chegar o final do ano, início do próximo ano, fazer ou preparar a declaração para o escritório com mais cuidado, com mais atenção, do jeito mais correto. Não, sim, com certeza. E, na verdade, o imposto de renda, para ele ser algo bem feito e com o menor pagamento de imposto possível, requer um planejamento, que a gente vai falar logo à frente da live. Bom, antes de eu começar, eu queria relembrar algo que eu disse na live de segunda-feira. Eu falei com você sobre... nós acabamos falando, né, Gustavo, sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. E aí eu queria mostrar a capa do livro, para quem quiser aí comprar o livro. É um livro, olha, eu comprei há muitos anos. Tá? O Gustavo já deve ter mostrado aí algumas vezes, eu creio eu, na live.
O link tá, E para quem quiser adquirir o livro, o link está na minha bio. Vocês aí, o link podem já está na acessar o bio link, dele. já está na minha bio, é só acessar o link depois lá e fazer a aquisição, já vai direto para o site da Amazon, é bem tranquilo para poder fazer a compra. Maravilhoso. Então, pessoal, vai lá, corre, clica lá e compra. Esse livro aí, ó, é excelente, abre a mente da gente e não é um livro tão grosso, então quem tem dificuldade de ler é até uma boa dica de livro para quem quer começar a leitura assim e tem um pouquinho de dificuldade. Bom, eu fiz uma colinha aqui para eu lembrar de todos os assuntos. O Afinal de script, contas, o né, maravilhoso não script. conseguimos lembrar de tudo. Como as pessoas acham, os contadores não lembram de tudo. É impossível lembrar de tudo. Né? São muitas legislações, muitos tributos e por aí vai. Então, eu coloquei uma listinha aqui para que eu possa lembrar de todos os tópicos, para não deixar de falar nada com vocês. Aproveita e cliquem bastante coração. Eu adoro esses corações subindo aí, hein? Pode Esses meter o dedão coraçõezinhos aí. subindo são um sucesso mesmo. É bom que ajuda a gente a espalhar o nosso conteúdo para todo mundo. Exatamente. Bom, primeiro eu quero falar de alguns impostos, alguns tributos bem comuns das pessoas físicas. Alguns a gente conhece bem e outros a gente não conhece tanto, tá? Antes de eu falar de imposto de renda, então, eu vou falar desse tributo, que é o IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física. Então, esse é um tributo, é um dos tributos mais conhecidos. Muitos de vocês podem visualizar esse tributo no contra-cheque. Ele é bem comum de aparecer no contra-cheque, aquele desconto de IRRF, ou Imposto Retido. Tá? Então, o imposto de renda, ele é um tributo que incide sobre a renda. E não somente a renda pessoal, mas de tudo aquilo que gera renda para você, né? Possivelmente você vai ter que tributar o imposto de renda. Então, quando eu vendo imóvel e esse imóvel eu tenho ali um ganho com essa venda, então se gerou renda, eu tenho que pagar o tributo. Se eu recebo um aluguel, é renda, então eu tenho que pagar o tributo. Claro que tem as hipóteses de isenção e que você não precisa de pagar, tá? Então, um tributo, que é o tributo que a gente é o mais conhecido, principalmente no início do ano, é o imposto de renda. Bom, outro tributo que nós temos, que é bem conhecido, é o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Urbana. O IPTU é um tributo municipal, que ele é sempre cobrado aí também no início do ano pela prefeitura. E todo mundo que tem esse imóvel urbano acaba pagando o IPTU. Sobre IPTU, eu queria falar algumas dicas para vocês. As pessoas normalmente não sabem, mas existem formas de você reduzir o valor do IPTU. Se vocês observarem no índice cadastral do IPTU, alguns deles vêm a metragem do imóvel, que é o tamanho do seu imóvel. E você paga normalmente pela metragem do imóvel. Correlacionado, claro, com o valor desse bem. O que as pessoas não sabem é que você pode contestar isso. Tá? Então, suponhamos que o seu imóvel está avaliado em 700 mil reais, mas o valor dele é 500 mil e a metragem dele está bem maior do que o real. Você pode ir lá e questionar isso com a prefeitura e pedir uma avaliação inferior desse imóvel, alegando, olha, meu imóvel não vale isso, não adianta me tributar sobre esse valor, porque esse valor não é o valor real. Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, tá? Então, verifiquem se o valor do imóvel é um valor compatível. Vocês podem questionar e devem questionar isso junto à prefeitura. Isso é Outra só dica, pegar aquela guia do IPTU, então, procurar saber se tem as o, medidas. é isso. Tem o valorzinho do imóvel, algumas trazem as medidas, mas o mais importante é o valor do imóvel, tá? O mais importante é o valor do bem. A medida auxilia na questão da argumentação do valor, pelo valor por metro quadrado. É algo mais voltado aí para argumentação nesse sentido. Bom, além disso, tem uma outra dica. Eu vou pegar a cidade de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, existe a possibilidade de você reduzir o IPTU através de nota fiscal. Então, todas as vezes que vocês vão consumir uma nota de serviço, vocês têm que pedir a nota fiscal, né, emitida para o seu CPF. Claro, gente, se vocês estiverem pagando a nota fiscal, né? Então, suponhamos que eu fui fazer um serviço, fui contratar um serviço de lanternagem de pintura. Eu falei, pô, emite a nota fiscal de serviço aí para mim, referente a isso. Por quê? Porque vocês vão ter um crédito junto à prefeitura. Esse crédito, vocês podem abater ele no IPTU do próximo ano.
E muita gente, eu falo assim, muita não, assim, 90% nem sabe disso, tá? Então, vocês podem fazer o cadastro dessa, se eu não me engano, é nota 10, que a prefeitura aqui se chama, é isso. E vocês podem utilizar isso para poder abater no IPTU. Ele vai gerando crédito. Tá? Hoje mesmo eu consultei o meu para verificar se estava tudo certinho lá. E eu já tenho R$ 10,98 para bater no meu IPTU de ano que vem. Olha para vocês verem. R$ 10,98. Então, Deixa eu só fazer um comentário continuem. aqui. O Marquinho está comentando de BH, pessoal, porque ele mora lá. Então, quem Isso. mora em outras cidades, igual, por exemplo, a gente que está aqui em Sete Lagoas e quem está acompanhando a gente aí de outras cidades, teria que procurar saber isso na prefeitura da sua cidade ou dá para ver Isso por... mesmo, vocês podem olhar na prefeitura da cidade, tá? Eu estou dando o exemplo de Belo Horizonte, mas a gente pode também dar um exemplo de São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem a nota fiscal paulista. Nesse caso, é relacionada ao ICMS, mas ele gera crédito também. Inclusive, as pessoas podem utilizar isso para diversas aquisições, para deduções e por aí vai, tá bom? Repete para quem entrou agora. A Marcelo, live, a você live vai tá ficar gravada. atrasadinho aí, né, Marcelo? Atrasadinhos Mas, do Enem, sejam bem-vindos. pois é. Ô, Marcelo, mas como a live é de vocês, eu vou repetir aqui para Claro, você, tá? lógico. É porque eu ia aproveitar Marcelo, a pergunta do Alex aqui também, mas pode repetir, porque vale a pena. Pessoal, quem não pegou papel e caneta já aproveita para poder pegar. E saibam que a live vai ficar gravada. Então, essas e outras dicas que o Marquinhos for passar para a gente aqui hoje, vocês vão ter acesso a elas sempre. beleza. Marcelo, eu estava dizendo o seguinte, que o IPTU, você pode reduzir o valor do IPTU através de algum benefício que a prefeitura possa conceder. Um exemplo, aqui em Belo Horizonte, que se você adquire serviços e pede a nota fiscal de serviços, essa nota fiscal ela pode gerar crédito para você deduzir do IPTU. Então, a dica que eu dei é, verifiquem se no seu município, aí na sua cidade, ela tem algum convênio, alguma parceria aí com as pessoas que consomem essas notas. Não é convênio e parceria o nome, né? Mas é algum programa dessa forma, né? Algum programa de pontuação que seja para estimular as pessoas a pedirem nota fiscal. Isso, gente, a prefeitura, o estado utiliza para poder estimular o pessoal a pedir a nota fiscal, né? Então as pessoas às vezes não pedem. Então, para estimular, eles criam esses programas. O Alex está falando aqui Isso. se o imóvel for alugado. O Alex, olha bem, se você alugou o imóvel de uma outra pessoa, você pode pedir que essa pessoa solicite uma reavaliação do valor do IPTU. Mas, no caso, você não poderia fazer isso porque a propriedade do imóvel não é sua, tá? Mas você pode pedir isso, uma reavaliação. Então, suponhamos, eu aluguei o imóvel na mão do Gustavo. Eu falei assim, ô Gustavo, esse IPTU está muito alto, né? Esse imóvel não tem esse valor. Tem como você pedir uma reavaliação? Aí o Gustavo vai lá e vai fazer. Agora, isso, gente, requer tempo, tem que ter paciência. Não é uma coisa tão simples, né? Tipo, a prefeitura vai lá e fala assim, ah, não, beleza, eu vou te dar aqui. Claro que não. O órgão público ele vai tentar ao máximo falar, não vou dar, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso aí. Bom, seguindo o IPTU, nós temos também o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, que é o ITBI. Eu queria citar esse imposto por quê? Porque as pessoas esquecem que quando você vai fazer alguma transferência de bens entre vivos, você não paga o imposto. Tem pessoas que não pagam o imposto. Então tem que ficar de olho. Por quê? Porque tem a tributação do ITBI. Tá? Então isso é uma dica, por quê? Para não acontecer de depois de 2 anos, 1 ano, 3 anos, pô, cadê a guia do ITBI? Ah, não tem. Hoje em dia é mais difícil, tá? Porque normalmente os cartórios e as próprias operações já vêm selada com ITBI. Mas no interior isso ainda acontece, tá bom? Ah, pode ser, verdade. É porque quando foi fazer isso aqui em casa, por exemplo, já tinha que estar com tudo certinho, senão não acontecia a compra. Isso. E como aqui, com certeza, nós devemos ter algumas pessoas aí que são do interior, né? Eu acredito muito nisso, sabe, Gustavo? A live é engraçado, porque a pessoa vai vendo, uma vai compartilhando para outra. Se bobear, nós temos pessoas aqui do interior. Então, isso é muito comum, gente. Olha, não caiam nessa, viu? Paga o imposto, porque senão depois você vai ter que pagar. O Marcelo até falou que ó, quase ninguém gera nota fiscal, é impressionante. Você compra e o pessoal agradece
e fica olhando para você com cara de paisagem. Poxa, aí é verdade, Marcelo. Então, agora você passa a pedir sempre, porque a nota fiscal é importantíssima, principalmente para a gente, tá? A gente poder fazer a prova dos nossos gastos, isso é fundamental. E o último imposto que eu queria falar, que são impostos diretos, é o IPVA. O IPVA também é um tributo bem comum, né, da gente pagar todo início do ano. E por que eu estou citando esse tributo? Porque o tributo, o IPVA, nós temos que ficar atentos com ele em relação aos descontos que são concedidos nesse tributo no início do ano. Se você consegue preparar bem o pagamento desse tributo, você consegue pagar um valor menor. Tudo isso, gente, é forma de reduzir tributos? Claro que é. Se tem desconto no pagamento, não reduziu a alíquota. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, um exemplo. Se eu pago 1% de PVA, é 1%. Não tem como eu reduzir a alíquota. Agora, se eu tributou 1%, só que o Estado está me dando um desconto por pagar antecipado ou por pagar o valor todo, é um desconto. Isso daí não é redução do tributo, da alíquota do tributo. Então, todas essas possibilidades de redução, a gente tem que tentar utilizá-las, ok? Bom, nós temos, então, esses são os tributos mais comuns. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. Tem o tal do ITCD, que é uma fortuna. Por quê? O ITCD é uma fortuna, é mesmo. O pessoal gosta porque é imposto, normalmente é imposto sobre doação. Né? Então, se você está doando algo, o pessoal quer, o governo quer tributar também, né? O ITCD. O ITCD ele tem umas regras um pouco mais específicas. Mas ele também tem ele também tem possibilidades de isenções, tá? Então, até o valor de 90 mil FENGs, se eu não me engano, você não paga o tributo, você é isento. Acima do valor de 90 mil FENGs até um outro valor que eu não vou me lembrar, tem a tributação, mas você pode pagar a metade, que seria 5%, tá? O tributo do ITCD. Então, normalmente a alíquota dele é 5%. Pessoal, se eu não lembrar de tudo, como eu disse, é porque são muitos tributos. Muita Isso. informação. Se eu não me engano, nós temos cerca de 98 tributos, né, no Brasil todo. Então, imaginem a vida do contador com isso tudo. Se eu não me engano, se isso não for mais, se for tipo uns 100 e poucos, tá? Mas é próximo a isso. Eu estava vendo, só fazer uma observação rapidinho dentro dessa quantidade de imposto que você comentou aí, Marquinhos. Eu estava ouvindo algum podcast esses dias de uma empresa siderúrgica gigantesca listada em bolsa, que ela tinha parte da empresa funcionando nos Estados Unidos, e lá eram 2 pessoas para poder cuidar da parte tributária lá. E aqui no Brasil tinha 200 funcionários só para poder cuidar da parte tributária da empresa. E é assim mesmo. O Marcelo está falando 98. Então, Marcelo, confere aí para a gente se der depois. Tá? Depois você dá uma conferida se é 98, mas com certeza eu não devo ter falado o número certo, não. Mas é próximo a isso. Tá? É próximo a 98. Depois você confere lá e você vai saber se é. No Google lá deve aparecer. O que eu iria falar sobre isso ainda, da questão dos tributos? Não, acho que é só. Pessoal, existem alguns tributos indiretos que acontecem na nossa vida, tá? Por exemplo, o IOF, que é bem comum nas operações financeiras. Tem o ICMS, que também é bem comum quando você vai comprar um veículo, vai comprar mercadorias. E tem o ISS, que ele é um tributo municipal, que também, né, ele vem lá, às vezes, destacado numa nota de serviço. Sobre o ISS, eu queria só fazer um adendo. Se você aí que está assistindo a live é um profissional liberal, cuidado. Às vezes você é obrigado a pagar o ISS e não está recolhendo ele, tá? Então tem que ficar de olho nisso também. Nós podemos reduzir os tributos, mas nós temos que tomar cuidado com as nossas obrigações tributárias, para a gente não cair no engano de não recolher e chegar lá na frente eu ter que recolher isso tudo. Né? Imagina, com multa e juros. Não é legal. Não vai ser legal. Bom, eu estou colocando minha colinha aqui para ver a sequência. Como eu disse, quem chegou agora, eu tenho uma cola. Eu estou vendo aqui o André do Rio, a Mari lá do Panamá. Um beijo para você, minha querida. Nós estamos praticamente internacionais aqui. Pois é, tá todo mundo. Marcelo, tem a Jeane, tem a Miriam, a Cleusa.
Deixa eu ver aqui se eu respondi a pergunta dela. Respondi sim. Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez. Bom, então sobre imposto de renda de pessoa física. Agora nós vamos falar sobre a declaração de imposto de renda de pessoa física. A declaração de imposto de renda de pessoa física, ei, Fernanda, na verdade, ela é uma declaração de ajuste anual. Por que de ajuste anual? Porque o imposto de renda da pessoa física, você vai recolhendo ele, mas no final do ano tem que fazer um ajuste para verificar o quê? Se você recolheu a mais do que deveria ou recolheu menos do que deveria. Esse planejamento do imposto, você pode fazer ele mensal, não precisa de esperar a declaração anual. Então, você pode fazer nele mês a mês. Se você verificou que naquele mês você teve diversos rendimentos que daria tributação do imposto de renda, você pode recolher o imposto de renda, não tem problema, tá? Mas, claro, gente, antes guardar o dinheiro do que recolher. Porque você vai antecipar para o governo? Pelo amor de Deus, guarda o dinheiro aí numa aplicação, tá? Então, essa aplicação aí você fala, essa daqui é para eu recolher o imposto, porque vai dar imposto a pagar ao final do ano. Então, guarda numa aplicação, porque aí, pelo menos, você não vai deixar o governo usar o seu dinheiro, recolhendo antecipado. Mas existe a possibilidade. Então, ao final do ano, o governo ele faz o seguinte, ele vai somar todos os seus rendimentos e vai fazer um ajuste, vai verificar, bom, esse rendimento que ele recebeu no ano, ele é base para imposto de renda ou não? Quanto que deu a pagar? Isso acontece por quê? Por que é uma declaração de ajuste anual? Porque você pode ter vários empregos com várias rendas e essas rendas isoladas, elas não dão base para tributação do imposto de renda. Então, precisa de somar tudo. Nesse somatório é que a gente vai verificar se deveria ter recolhido o imposto ou não. Isso é muito comum para quem tem vários tipos de emprego ou para profissionais liberais. Profissionais liberais normalmente recebem bem avulso. Médicos, dentistas, que, por exemplo, tem vários tipos de cliente, cada cliente é um recibinho. Então, se você pegar o recibo isolado, ele não dá imposto. Mas se você pegar ele e somar tudo, ele vai gerar o imposto, tá? A recolher. O valor anual, esse daqui é o valor desse ano, eu até peguei para passar o valor certinho para vocês. Então, esse ano estava obrigado ao imposto de renda. Quem recebeu a soma, cuja a soma do ano, tá? Ela foi superior a R$ 28.559,70. Tá vendo como é impossível lembrar isso? Como que eu vou lembrar esse valor quebrado aqui de 70 centavos? Não tem jeito, tá? Então, esse é um dos critérios. Existem vários outros critérios que falam da obrigação do imposto. Então, por exemplo, se você recebeu rendimentos isentos até R$ 40 mil, de R$ 40 mil para cima, você tem que declarar. Se você tem um bem imóvel, né, de R$ 300 mil na sua posse, você tem que declarar. Se você usufruiu De até 300 ou acima de 300? 300... Não, se você tiver de 300 mil para cima. Uhum. Aí você tem... são as obrigatoriedades. Abaixo disso, não precisaria. Você teria que ter o imóvel lá cravado. Se você também usufruiu daquela isenção de venda de imóvel residencial, que eu vou falar mais à frente, você também é obrigado a declarar. Se você vendeu ações na Bolsa de Valores e fez operações no mercado de capitais, você também tem que declarar. São qualquer valor, inúmeros né, Marquinhos? critérios. Oi? Para renda variável, qualquer valor, correto? Qualquer valor. Tá? Acima de R$ 1 tem que declarar. Tem que Acima de uma declarar. ação tem que declarar. Isso. Pessoal, são inúmeras regras, tá? O que eu falo com as pessoas? Gente, para vocês entenderem bem como é que funciona o imposto de renda, tem que entrar lá no site da Receita Federal e ler o manual de perguntas e respostas. Por quê? É muita regra. São muitas regras. É muita regra? Não, são muitas regras, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso quando vocês forem pedir alguém também para fazer o imposto, ou vocês mesmos forem fazer a declaração. Quando você optar por fazer a declaração, vá na Receita Federal e leia o manual. Porque senão você vai fazer algo errado. E aí vai cair na malha fina, eles podem fiscalizar os 5 últimos anos, e aí pode gerar uma série de problemas, tá? Então, lembre-se, você vai fazer o imposto de renda, não vai utilizar um contador como suporte nessa operação, leia o manual do imposto de renda, que tem lá no site da Receita Federal, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem... A pergunta do Alex aqui é interessante. Ó. Como é tratado o empréstimo entre pessoa física? Ah, sim.
Cadê? Como é tratado o empréstimo entre pessoas físicas? O Alex, o empréstimo entre pessoas físicas é o seguinte: se você está. Suponhamos, eu vou pôr o Gustavo que está me emprestando dinheiro, porque o Gustavo tem dinheiro, eu não tenho, não. Contador só trabalha, não ganha nada, nada. Brincadeirinha, Olha, mentir brincadeirinha. é feio, não minta. O Gustavo, então, ele me emprestou R$ 1.000, porque R$ 1.000 para mim já é um dinheirão, juro. O negócio é foda. Então, ele me emprestou R$ 1.000. Estou dando um exemplo aqui simbólico, tá? Então, ele me emprestou R$ 1.000. Então, o Gustavo vai declarar no imposto de renda dele esses R$ 1.000 como um direito de receber esse valor meu, lá na ficha de bens e direitos. E eu vou declarar na ficha de obrigações e colocar lá empréstimo. Tá bom? Pessoal, cuidado. Quando eu vou declarar alguma coisa, tem que ter documento, né? Então, empréstimo, sabe aquele empréstimo assim, ó, que a gente De faz gaveta? informalmente, de gaveta? Não rola, não. Tem que ter documento. Se você lançar alguma coisa no imposto de renda sem documento, ferrou. Porque se você for fiscalizado, o que você vai apresentar para a Receita Federal? E uma coisa que eu vejo também o pessoal fazendo. Minha evolução, suponhamos, eu tenho um ano, eu declarei bens e direitos de 10 mil. No outro ano, eu declarei de 80 mil. Aí, quando você vai ver a renda do ano, é 15 mil. Por que é 15 mil? Porque eu recebi tudo por fora, não declarei nada. Aí, sabe o que o pessoal faz? Vai lá e bota um caixa lá gigante no ano anterior lá para poder cobrir isso. Né? Já tinha colocado isso lá no ano passado. Isso não rola, não, galera. Isso daí fica bem na cara. Quem que hoje em dia tem R$ 80 mil aí no cofre? De uma Né? hora É para outra. difícil. É Uhum. difícil, tá bom? Poxa, aqui, ó. Não mente porque o universo escuta e realiza. Cláudio, retiro o que eu disse. Estou milionário. Que Deus abençoe, que o universo realize isso. Adorei o seu comentário. Amém. Pois é. Universo, Pois realiza, é. Pois milionário. é. Pois é. Milhões e milhões. É o que desejamos para aqui. Exatamente. Bom, espero que tenha aí atendido aí a resposta do Alex. Pessoal, vou tentar descrever as respostas bem resumido, viu? Então, por favor, não levem isso 100% dos Da casos de vocês, verdade porque para eu absoluta. responder, eu tenho que conhecer a realidade de vocês, ver inúmeras legislações. Então, estou respondendo assim, a regra geral, ok? Recibo de transferência bancária é documento? Sim, é documento. Recibo de transferência bancária é documento, tá? Mas o ideal é o contrato de empréstimo, tá bom? Ele é um documento, mas o ideal é um contrato de empréstimo. Bom, deixa eu continuar aqui. Qual a sequência que eu parei aqui? Sim, ainda falando sobre imposto de renda. Antes de falar aqui de algumas possibilidades de redução desses impostos, eu quero falar alguns erros que as pessoas cometem. Acho que é bom, né, falar isso antes, né? Sim, sim, sim. Eu só para saber na sua sequência aí, porque tem uma pergunta a respeito de compra de imóvel. Você vai falar alguma coisa disso mais adiante? Vou falar. Se eu não Então, falar, a não, vou gente. falar sim, porque eu quero falar um pouquinho sobre ganho de capital também. Perfeito. Um Não, então pouco tá mais ok. à Então eu deixo frente. a pergunta para fazer daqui a pouco. Eu estou colocando aqui uma para falar sobre ganho de capital, falar um pouquinho sobre aluguéis, uma dica sobre aluguéis. E aí eu vou falar agora de forma geral da declaração, itens que a gente pode utilizar e que às vezes até esquece, tá? Ótimo, ótimo. Deixa eu até colocar aqui. Bom, primeira dica que eu quero dar aqui para o pessoal que recebe o dinheiro de forma autônoma. Então, o que eu estou falando de autônomo aí, gente? É aquela pessoa que trabalha sem a carteira assinada, sem ser em regime de CLT. Né? Então, eu estou aí no dia a dia prestando serviço, né? Uma consultoria, recebi ali de Maria, depois recebi de João e por aí vai. Tá? Isso é bem comum, né? As pessoas receberem de forma autônoma. As pessoas, tá? As pessoas que recebem dessa forma, o ideal é que elas formalizem esse negócio, tá? Essa atividade, desculpa, não é um negócio. Formalizar a atividade. Por quê? Porque ficar na informalidade pode trazer problemas fiscais, e pode dificultar a sua vida na aquisição de um bem, na aquisição de um empréstimo, um financiamento, para provar a renda. Tudo isso é difícil.
Às vezes você pode até tentar uma redução de uma taxa, suponhamos no banco, você às vezes não consegue, porque você não tem nem como provar renda. Aí as pessoas normalmente procuram um contador, faz uma decore para mim. Aí eu chego assim, tá, beleza, mas qual a prova de renda que você tem? Não tenho nenhuma. Não tem como fazer. É impossível. Antigamente dava, porque a decore era um papel e o pessoal fazia e pronto, não estava nem aí. Mas hoje ela é eletrônica, né? Então ela é transmitida para o Conselho Federal de Contabilidade. Então não tem jeito de fazer mais dessa forma. Então, para sair dessa informalidade, né, a opção que vocês têm que verificar vai depender do volume de renda que você recebe. Se você recebe renda como autônomo abaixo do valor que eu falei aqui, que seria obrigatório para o imposto de renda, que é o valor de, deixa eu voltar aqui que eu nem lembro mais, é 28.559,70, você pode tributar normal na pessoa física. Por quê? Porque provavelmente você não vai pagar imposto, ok? Agora, se você perceber que esse valor vai subir muito, tá? Então, suponhamos que nesse valor aí de trabalho aí, informal, você está recebendo 70 mil reais. Se você declarar esses 70 mil, você vai pagar imposto. Então, uma possibilidade é você, por exemplo, abrir um MEI. Tá? O MEI ele veio com uma forma de formalização. A ideia do governo é que as pessoas pudessem se formalizar. E realmente é uma boa opção. Só que o que aconteceu com o MEI? As pessoas elas têm informação assim, abre o MEI e vai ficar tudo certo, você vai pagar 50 e poucos reais. Só que elas esquecem que parte desse rendimento do MEI você tem que declarar no imposto de renda também. Então você continua tributando. Então suponhamos que o seu MEI é de serviço, tá? Então você tem lá um MEI de serviço que você fatura 70 mil reais no MEI durante o ano. Então olha agora, estou falando dica para reduzir tributo, hein? Você fatura então 70 mil reais no mês. Esses 70 mil reais, 32% dele, tá, na parte de serviço, você teria que lançar lá como isento, porque é o que é permitido. E o resto é tributado. Então a sua alíquota, o seu valor de imposto pode ser um valor até bem alto. Então o que eu recomendo para as pessoas? Se o valor for alto, faça escrituração contábil disso e faça a distribuição desses lucros para você. Porque aí você não precisa de fazer esse cálculo para pagar o imposto. Então você vai ser isento do valor total. Você não paga o imposto. Olha para vocês verem, que interessante. Então, ao invés de você pagar sobre 68, você não vai pagar sobre nada. Mas eu vou ter gasto com o contador. Claro, gente, tem um gasto aí. Né? Mas você vai trocar e pagar R$ 1.200 de imposto por R$ 300 de contabilidade. Então a gente tem que ser inteligente, é o que eu falo. Não veja um contador somente como um entregador de guia. Um bom contador ele vai saber te orientar da melhor forma possível. Tá? Isso é verdade. Até Gustavo Cerbasi, também um dos cabeças de nós todos aí, ele fala muito isso. Bons profissionais estão para poder ajudar, eles não podem ser enxergados como custo. No caso dos contadores, eles é que vão te ajudar a coordenar ali a saúde financeira da empresa. E é muito bacana essa dica sua, viu? Com certeza. E ainda sobre isso, estou pegando bem essa parte do pessoal aí que recebe avulso, porque é o que eu vejo que eles pagam mais tributos. Então, você aí dessa live aí, bota o dedo nesse coração que eu estou vendo subir, tá pouco, eu quero mais, muito coração. Agora, corações, muitos corações para merecer as dicas e as próximas coisas. Dá até um apagão de emoção. A minha tela aqui até congelou na hora, ficou emocionada. Coraçãozinho pessoal, aí, pessoal. Mete o dedo no coração. Vamos lá. Se vocês aí, do lado da tela, tá? Se vocês são dentistas, médicos, psicólogos, eu tô mudo? Voltou. Tinha dado um apagão na sua tela. Voltou. Então, se vocês aí emitem recibo no dia a dia e por aí vai, cuidado, gente, porque isso daí você vai ter que declarar no imposto de renda e eu vejo isso no dia a dia. Muitos dentistas e médicos pagando absurdos de imposto. Por quê? Porque eles estão tributando a pessoa física. Nessa opção, como reduzir o tributo? Abra uma empresa. Tá? Abra uma empresa. Porque se você tiver recibos com valores muito elevados, tem médicos que tiram aí 120 mil de recibo no ano. É muito dinheiro para pagar imposto de renda. Então, o que você faz? Você pega esse valor de 120 mil reais aí, né?
e joga ele lá para o contador e fala, olha, recebo isso como autônomo aí na pessoa física. Aí ele vai falar, abre uma pessoa jurídica. Porque aí, ao invés de você pagar 27,5%, você vai pagar ali 14, alguma coisa, ou 15, alguma coisa de tributo. Já é Então, muita reduz coisa menos, né? muito, reduz muito. Então, tem que ficar de olho aí nessas situações, tá? Deixa eu Me voltar conta aqui. uma coisa aqui. Eu vou só voltar na pergunta do Bruno, mas antes de eu voltar na pergunta do Bruno, esses recibos podem ser recibos simples ou precisa ser algum documento específico? Não, o recibo, por exemplo, No início da vida de um autônomo que está começando agora. o ideal é que o recibo tenha o maior número de informações possíveis, tá? Então, no mínimo, tem que ter o nome da pessoa. Suponhamos, eu emiti o recibo para o Gustavo de uma prestação de serviço contábil. Então, eu vou ter que pedir o seu nome de preferência, o valor por extenso e numerado lá no campo do recibo, e aí o seu CPF também, tá? Ok. E a mesma coisa você recebendo o recibo de mim. Então, você tem que ter um recibo com a identificação de quem está emitindo o recibo, tá? Uhum. Então, sempre é uma identificação mútua, tá? De ambas as partes. Porque, gente, o futuro, já vou dar uma dica aí do futuro, o que vai acontecer daqui a alguns anos. Vamos pôr aí uns 5 anos, vou chutar. Nossa, essa live ficar gravada daqui 5 anos não acontecer, o pessoal vai vir atrás de mim. Você fez uma previsão de mãe de Ná e não aconteceu. Mas olha só, eu creio que daqui uns 5, 7 anos, o governo já vai ter o seu imposto de renda pronto. Então, o que vai acontecer? Ele vai virar para você e falar assim, você concorda? Aí você vai falar assim, não concordo, então me prova que eu estou errado. O imposto vai funcionar dessa forma, tá? Por isso que hoje está cada vez mais digital. O governo vai te falar o que você tem que pagar. E você vai ter a possibilidade de exercer o contraditório, falar com ele se você concorda ou não. Então, é importante a gente habituar a ter esses documentos bem fechadinhos. Recibo, saber para quem você pagou, de quem você recebeu, tá? Para não gerar depois, lá na frente, problemas em relação a isso. Bom, Show de bola. A pergunta Bruno, do Bruno tá isso. Bruno, vamos lá. E quando eu compro, por exemplo, um carro por 60 mil reais e na venda do carro, 5 anos depois, eu vendo por 30 mil. Entra nessa justificativa da movimentação de capital? Não, Bruno, olha só. Se você comprou o carro por 60 mil e vendeu ele por 30 mil, 60 menos 30, então quer dizer que ele não deu ganho para você, tá? Ele gerou uma perda. Então você não precisa de fazer a declaração de ganho de capital. Então, essa pergunta foi boa porque carro, gente, carro é algo que dificilmente dá ganho de capital. Muito difícil, muito, muito mesmo. Normalmente, quanto que carro dá ganho de capital? Quando é carro de colecionador, tá? Que aí ele vai vendendo e vende com valor agregado. Mas carro normalmente não tem. Então, no imposto de renda, você declarou o carro lá 60 mil reais. Aí depois, suponhamos que 5 anos aí você vendeu ele. Você vai zerar ele no ano que você vendeu. Então, estava 60 mil. Você coloca 0. Sabe aquela descrição lá de bens e direitos? Sim. Quem aí não sabe, na declaração de imposto de renda tem uma aba lá que chama bens e direitos. Aí você vai escrever lá na descrição. Na descrição. Vendido para fulano de tal, na data tal, conforme nota fiscal tal, ou contrato tal, ou recibo tal. Coloca o nome da pessoa que você vendeu, o valor que foi feito a venda e o CPF dessa pessoa. Pronto, só isso, tá bom? Sucesso. A pergunta da Marcinha. Marcinha. Isso. Ei, Marcinha, tudo bem? Boa noite. Quem está dentro do MEI tem que declarar IR na pessoa física também? IES tem que declarar na pessoa física também. Cláudia. Ei, Cláudia, tudo bem? A Cláudia que me deu aquela super dica. Eu vou ficar milionário. Pois é. Qual o custo médio de um contador para auxiliar na declaração do IRPF? Olha só. É difícil essa pergunta, hein? Difícil. Eu estou entendendo a sua pergunta, tá, como uma pergunta de auxílio mensal. Seria uma coisa. Então, por exemplo, se você quer um contador para auxiliar na declaração de imposto de renda durante o ano, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que têm tanta movimentação, mas tanta movimentação, que eles precisam de um contador mensal.
Então, o valor médio vai depender do tipo desse cliente. Então, eu não consigo te falar o valor, mas eu consigo te falar o seguinte: o valor ele vai ser estipulado de acordo com o volume de informações, o volume de transações que você tem naquele mês, tá? Agora, se auxiliar é fazer a declaração de imposto de renda, também vai ter variação, mas um preço de início seria na faixa de, suponhamos, uns R$ 200, a partir de R$ 200, que seria um valor assim médio. Muitos aí vão falar assim, pô, mas eu conheço gente que faz por R$ 50, R$ 10, R$ 20. Claro, gente, tem gente que vai cobrar diversos valores. Nada contra quem cobra esses valores, tá? Mas eu jamais faria uma declaração com um contador que cobra R$ 10. Fazia de conta que eu nem vi isso. Fica a Não me dica. julguem, não me julguem, tá bom? Não me julguem. A Marcinha lá, eu digo ainda, estou no teto do MEI. Ô, Marcinha, elabora essa pergunta de novo para mim, para eu É porque entender foi melhor. aquela pergunta do MEI, se o MEI precisa fazer declaração PF também. Ah, tá. Mesmo estando no teto do MEI, você tem que fazer a declaração ao final do ano, tá bom? Isso aí, Marcinha, isso. toma só cuidado com uma coisa. Rapidinho, Gustavo, toma só cuidado com uma coisa. Se você estourar o teto do MEI, ferrou tudo, viu? Tem que voltar lá no início e recolher como simples nacional. Não deixe estourar. Na hora que chegar próximo, procura um contador para te auxiliar. Fala aí. Essa Fala aí, pergunta Gustavo. dela, por acaso, tem relação com aquilo que a gente comentou ontem, de ser pessoa física e jurídica? Lembrar sempre desse detalhe? O MEI, no caso do MEI, se você for fazer a contabilidade do MEI, você separa. Se não, você acaba fazendo tudo junto. Porque o microempreendedor individual, ele não tem uma personalidade jurídica, tá? Tão expressiva como se fosse, por exemplo, uma sociedade limitada. Ele não tem essa separação. É tudo como se fosse uma coisa só. Mas o ideal é que, mesmo tendo MEI, você separe as contas. Por quê? Porque o MEI é a sua atividade, né? É a sua atividade como pessoa jurídica, tá bom? Mas, como o MEI ele formaliza algumas atividades, as pessoas às vezes misturam. Eu não recomendo, mas quem misturar, a depender do valor, não tem problema, tá bom? A Lu Oliveira disse, nossa, eu pago como PF, quanto custa abrir uma PJ? Ô Lu, depende da PJ, olha só. E depende da sua atividade. Se for uma atividade que você pode ser MEI, você pode entrar em www.contabilidadesouza.com e lá na aba MEI, e a contabilidade abre de graça para você o MEI. Não tem custo nenhum, Olha, tá? Mas, Contabilidade Souza, melhor do Brasil, é isso mesmo? com certeza, eu tenho que vender meu peixe, pô. E olha Lógico. só, se for um outro tipo de empresa, aí vai depender do tipo. Se é um microempresário, se é um empresário individual, se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade limitada, se é uma ONG, tudo depende. No seu caso, não é ONG porque é uma atividade, enfim, né, sua. Repete o site aí, Marquinhos, o pessoal poder consultar depois. É www.contabilidadesouza.com. Tem o nosso Souza com Instagram Z, viu, também. pessoal? Qualquer coisa, vai no Instagram e segue lá. Bruno, muito legal essas dicas. Brunão, que bom que você está gostando, cara. O Marcos mandou uma mãozinha aí. Ei, Marcão. A Cris de São Paulo tá aí. Um beijo. O Bruno, obrigado. Cláudia, entendi, obrigado. Geralmente quem cobra barato assim nem é contador. Ou seja, a contabilidade fica à prova. Yes! Gostei demais disso daí, Cláudia. Um abraço. James, meu querido, um beijo. Marcinha, vamos lá de novo. Meu sonho, passar o teto e abrir uma ME. Marcinha, mentaliza isso, hein? Vai dar certo. Foca no ME Acredite. e vai, minha filha. Vanessinha, deixa eu ver aqui. Estou passando aqui devagar, hein, Gustavo? Beleza, E quem pode tem conferir MEI aí. também é assalariado. São duas declarações de R? Não, é uma só. Mas o MEI tem uma declaração que ele faz anual. Munir, espero que esteja tudo bem aí na Europa ou no Reino Unido. Mas o pessoal de fora, pô, o pessoal da galera de Nossa, fora aí tá em grana. international. Eu tô gostando desse trem. Tá Tá demais. bacana demais. Parabéns, Marcos. Fernandão, top, meu amigo.
Pessoal, vamos lá, vou continuar falando aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui para lembrar de tudo. Bom, outra coisa que eu coloquei aqui para a gente lembrar é despesas médicas. Despesas médicas são dedutíveis do imposto de renda. Gente, tem que guardar os recibos. O pessoal não guarda o recibo. Se você vai numa clínica, vai fazer uma consulta odontológica, vai fazer, sei lá... Praticamente tudo para a área de saúde, né? Eu acho que não Isso, as entra despesas só... médicas, vocês têm que pedir o recibo. Sabe? Pede o recibo, guarda na pastinha para lançar tudo ao final do ano. Então, tem pessoas que nem lembram. Ah, eu acho que eu consultei, mas não pedi a nota, não pedi o recibo. Tem que pedir. Tem que Tá? pedir. Então, exemplo. Vou pegar aqui o Hermes Pardini em Belo Horizonte. Vai lá, vai fazer um exame clínico, pede o valor, né? Pede a nota fiscal desse exame, guarda numa pastinha e ao final do ano vocês utilizam isso na dedução. Desses menos comuns, Marquinhos, entra então laboratório e fisioterapia também, além de médico, dentista e plano Sim, de saúde. são clínicas, hospitais, médicos, isso Tudo que for relativo à saúde, infelizmente, atividade física, academia ainda não entra, mas é meu sonho que entre. Não entra essa ainda não. Pessoal, outra coisa. Tem que ter recibo para poder lançar isso, viu? Porque se vocês não tiverem, forem fiscalizados, vocês vão cair na malha fina. Pô, não vou conseguir fazer a tradução em inglês. O pessoal é todo aqui. Sorry, my friend. O pessoal aqui é todo em português, não vai dar. Seguinte. Eu até perdi a voz aqui porque foi até engraçada a pergunta, mas agora eu não vou conseguir. Seguinte. Além do recibo esses recibos, sobre os recibos médicos, vocês têm que fazer o quê? Pega esses recibos, digitaliza e guarda. Por que eu estou falando de digitalizar? Porque alguns apagam, rasgam, perde na pasta. Digitaliza, manda para o e-mail. Manda para o e-mail. Lá no e-mail vai ficar salvo isso lá. Se acontecer alguma coisa vocês utilizam. Outra coisa. Erro comum. O pessoal lança os filhos na avó, no tio. Tá todo mundo lançando filho. O pessoal não pode, tá? Isso daí dá malha fina. Então, só um que pode lançar o filho. E cuidado, se você lançar o filho e o seu filho faz um estágio, tem que declarar a renda desse estágio lá no seu filho. Porque senão você vai cair na malha fina também, tá? Eu tive um caso desse hoje, de uma pessoa que declarou o filho recebeu um valor de estágio, teve informe de rendimento e ele não declarou. E aí caiu na malha fina, tá? Então, ó, filhos, ele reduz a base de cálculo do imposto de renda também, mas toma cuidado, tá? Educação também entra. Oi? Alguém comentou que a Johanne comentando, educação também entra? Sim, educação entra, só que cuidado, não é todo tipo de educação, tá? Então, tem algum, por exemplo, cursinho de inglês vai entrar? Não vai entrar, tá bom? Então tem que ver as modalidades. Toda vez que tiver dúvida, vai no site da Receita Federal e olha, porque lá tem o detalhe disso. Item a item, tá bom? Então vocês vão conseguir ver isso de uma forma mais clara. Tá faltando 10 minutos, eu vou ter que dar uma... Passou rápido demais hoje, que isso. Passou muito rápido. É porque o assunto é muito bom. Ô, Bruno, eu já vou ir nessa pergunta rapidinho, tá? Deixa eu falar, então, de ganho de capital. Deixa eu ver se eu falei mais ou menos todas as deduções. Ó, dependentes, eu já falei. Despesas de educação, médicas, odontológicas, também já falei. Não vai dar para falar de todas, mas tem o livro caixa, que você pode usar, livro caixa. Tem o PGBL... PGBL, verdade. Previdência. Isso, tem os dependentes que eu já falei, né? Os pais também. Só um detalhe que eu acho que vale pensão a gente alimentícia também. Então, são várias, tá, gente? Eu não vou conseguir falar todas aqui. Ganho de capital. O ganho de capital, agora é o exemplo do imóvel, do patrimônio. Perfeito. Então, suponhamos que eu tenho uma casa no valor de 200 mil. E aí, depois, eu vendi essa casa por 350 mil. Pessoal, 150 mil reais, tá? Que deu aí de ganho de capital. Só que o que eu vou observar? Nos últimos 5 anos, eu fiz alguma venda de bens móveis ou imóveis? Não vendi nada.
Então, essa operação, como ela é com valor inferior a 440 mil, eu vou ser isento do imposto de renda, tá? No caso, ganho de capital. O ganho de capital, ele tem tributação exclusiva. O que é isso? Quer dizer que a tributação dele é fora do imposto de renda de pessoa física dessa daí, da declaração de ajuste anual. A alíquota dele é 15%, é fixo. Então, ele é nessa alíquota. Para fazer esse cálculo, tem que usar o GCAP, que é um programa de cálculo de ganho de capital. Esse programa, quando utiliza ele, ele gera um arquivinho e vocês importam esse arquivo para declaração de imposto de renda de pessoa física. Tem que fazer o GCAP, tá? E não esquece, vendi um imóvel, no próximo mês, você já tem que estar com tudo isso calculado para recolher o imposto. O próprio programa já vai ter essas perguntas. É um imóvel vendido, nos últimos 5 anos foi o único imóvel, né? O valor é inferior e tal. Ele mesmo já vai te dando as hipóteses de isenção. Outra questão agora. Suponhamos que você vendeu um imóvel residencial, tá? E aí esse imóvel residencial, você vendeu ele para comprar um novo imóvel residencial. Você vai ter um prazo aí de 180 dias para poder comprar um outro imóvel sem o tributo, tá? Só que lembra, isso daí, gente, tem um prazo, é de 5 em 5 anos. Então, normalmente, você tem que esperar esse prazo para poder usar isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu falei que estou com uma cola aqui e eu já volto nessas perguntas. Faltam poucos minutos. Então, muito assunto para pouco tempo, Gustavo. Tem que ser mais de uma live sobre isso. Quem quer mais de uma live, bota coração. Pois é, quem quer mais de uma live, pede coração, bota o dedinho aí na tela e vamos que vamos. Exatamente. Então, ó, falei da questão do... Eu falei aí, né, da questão do imóvel residencial, do prazo de 180 dias, eu falei? Falei, não falei? Sobre isso? Falou. Falei sobre isso, falei sobre a questão do imóvel de 440 mil reais. Bom, é isso. Pessoal, eu queria Deixa eu te falar fazer também... a pergunta que eu estava guardando aqui para poder fazer. A gente vai para a pergunta do pessoal. Sim, Recebi uma pode ir, porque eu pergunta ia falar que agora a gente tem que ir para as perguntas aí. Perfeito. Recebi a pergunta de uma cliente minha que é a seguinte: ela está se separando e aí ela pretende comprar o imóvel que está em nome do ex-marido. E aí ela me perguntou a respeito de alguma questão de isenção, de algum tipo de desconto, porque como vai ser o primeiro imóvel dela e está em nome dele, existe alguma coisa nesse sentido para aquisição de primeiro imóvel? Tem algum tipo de benefício? Olha, na verdade, tem alguns critérios que tem isso, de isenção, não de imposto de renda, mas do ITBI. Se eu não me engano, do ITBI, tá? De imposto de renda, não. Por quê? Porque comprar não gera imposto de renda, tá? Vender pode gerar, comprar não, tá? Então, no caso dela, ela deve estar falando de ITBI, que é a compra de um único imóvel. Outra coisa que ela tem que prestar atenção, eu não sei se ela está aqui na live, mas tomara que ela esteja. E Juliana, lindeza. Eu estou cumprimentando todo mundo e falando ao mesmo tempo, né? Sobre ela, primeiro, resolve o divórcio, né? Para ter tudo certinho lá nas divisões. E depois, olha isso. Cuidado para não misturar as coisas, porque pode te dar uma dor de cabeça desnecessária, tá bom? Verdade. Bela dica. Aqui, deixa eu voltar aqui. Meu Deus, que tanto. Vou E nessa. Parabéns pela A live. Johanne perguntou: minha mãe é aposentada, pode ser minha dependente? Minha mãe é aposentada, pode ser minha dependente? Sim, pode ser, não tem problema. Só que você vai declarar a renda dela também, tá bom? Parabéns pela live, muito legal, muito legal. Tem a pergunta Obrigado, do Bruno aqui em Bruno. cima também, sobre Antônio patrimônio. também. Aqui é do Bruno. Outra dúvida sobre patrimônio. Você está construindo e, por exemplo, gastou 100 mil. Vai vender por 200. Como que lança o lucro? É a mesma coisa, Bruno. Olha só. Você está construindo. Você construiu um apartamento por 100 mil reais. Depois desse apartamento estar construído, você vai lavrar a escritura, registrar, fazer tudo certinho. O valor dele é 100 mil. Se você vender por 200 mil, aí você vai ter que fazer a declaração de ganho de capital, tá? E vai calcular aí se vai ter imposto ou não sobre essa diferença de 100 mil reais. Então, o próprio sistema vai te falar se vai ter tributo ou não. Na declaração mesmo? Oi? No sistema de declaração do imposto? Não.
O GCAP é um programinha separado, tá, gente? O GCAP funciona da mesma forma para quem vai sair do zero. Não entendi. Construção. O GCAP funciona mesmo só para quem vai sair. Ah, essa pergunta do Bruno, acabou que eu já expliquei ela já, né? Constrói, registra tudo primeiro para depois vender. E quando é doação de pai para filho? Lu, doação normalmente tem tributo, né? Que é o ITCB, tá bom? Então tem que ficar de olho aí na questão do ITCB. Mais live sobre o assunto com certeza. Alex, meu cliente pediu recibo de um serviço, projeto que fiz para descontar no imposto de renda, ganho de capital. Ele acabou vendendo. Isso é vantagem para o cliente? Ô Alex, eu teria que ver a situação mais completa. Não vou conseguir te responder isso. Porque aí eu teria que saber quem é o cliente, por que ele pediu. Pediu recibo de um serviço de projeto que fiz para descontar no imposto de renda. Eu não consigo ver essa possibilidade, tá? Mas às vezes pode ser um livro caixa que ele está usando e esse projeto às vezes é do escritório. Mas aí não sei se ele está conseguindo atrelar isso à atividade fim dele. Porque o livro caixa, gente, tem que ser ligado para a atividade fim, tá? Não é algo tão fácil, não. Olá! Tem aqui uma pessoa lá do México. Nós estamos Um muito abraço, internacionais. fica aí um beijo para vocês. Marcão, um abraço aí para Aracaju, saudades. Aprendendo. Aracaju está na área mesmo. Tem Caras uma prima minha, tem um inteligentes. outro amigo meu de lá, o Antônio. Aracaju está na área com força. Pois é, Moisés, meu amigo aqui, top demais. Por aí vai. Pessoal, acho que é isso, né, Gustavo? Sim, por hoje ficamos por aqui. Sexta-feira tem mais uma, vai ser o episódio final dessa nossa websérie sobre contabilidade e finanças. Espero todo mundo aqui sexta-feira às 8 horas da noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre contabilidade para investidores, para poder fechar a semana com chave de ouro. Marquinho, pode deixar seus contatos aí pro pessoal, deixa o seu abraço e sexta-feira a gente se encontra de novo. Mas antes, só lembrar vocês que amanhã, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui sobre Tesouro Direto. Vou dar uma conversa geral sobre todos os títulos que tem disponíveis, para que cada um normalmente é usado. Amanhã, às 8, a gente se encontra aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Sexta-feira, Marquinho volta para a gente poder conversar sobre contabilidade para investidores. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Acrescentou demais para nós. Pessoal, um grande abraço aí todo mundo. Eu adorei aí a participação, tá bom? Espero ver todo mundo aí sexta-feira. Se tiver dúvidas aí sobre investimento, traz aí pra gente. Eu vou trazer várias dicas sobre investimentos aí e como utilizar a contabilidade nisso, tá? Nós vamos aprender a analisar aí, principalmente essas demonstrações contábeis e por aí vai, tá bom? Um abraço aí, pessoal aí de fora, ó. Um beijo. Desculpa aí, não deu para falar inglês e nem espanhol na live, tá? Obrigadão a todo mundo pela presença. Obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente se encontra, e sexta-feira a gente se encontra, e todo dia a gente se encontra por aqui. Até mais, Marquinho. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.